Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto, orando ao Senhor nesse tempo. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos abençoado. Quantas bênçãos recebidas, né? Hoje nos alegramos. Eu creio que a irmã Miriam e o irmão Ricardo estão mais alegres do que eu, né? Os sobrinhos deles estão aqui hoje, participando do culto. Sejam bem-vindos, viu, Pedrinho, viu, Bia? Que a boa mão do Senhor continue abençoando a vida de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Então nós vamos adorar o Senhor agora com essa oração, vamos agradecer a Ele por esse momento tão precioso. Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque as tuas bênçãos se renovam cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que de forma tão especial o Senhor tem nos surpreendido nesses últimos dias. Obrigado, Senhor, pela nossa fé, que aumente a cada dia mais. Obrigado pela vida de cada um dos amados irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor, de forma especial, fale aos nossos corações. Que possamos, Senhor, ver pelos olhos da fé o teu cuidado, o teu zelo, os teus propósitos em nossas vidas. Possamos compreender a cada instante que nós não estamos sós, que o Senhor está cuidando de nós, que a cada dia o Senhor está próximo de nós e nós somos gratos. Pedimos também pelos irmãos que estão viajando, a família da Josi, a família da irmã Lloyd, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que eles possam ir e retornar em paz, guardados e protegidos por Ti, e que a Tua boa mão continue sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar entoando um cântico ao Senhor nesse instante. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Faremos uma leitura alternada. Eu lerei os versículos e os irmãos o versículo seguinte.
Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Amém. Nesse instante nós teremos um momento de oração, de confissão de pecados. Logo após alguns momentos de oração, eu peço à irmã Miriam que esteja fazendo oração em voz altiva. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor com as irmãs do louvor. E logo após o irmão Ricardo estará com a palavra. Ele irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém?
Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor, que só Ele é digno de ser glorificado. Iremos louvar ao Senhor com mais um cântico. Nesse momento, você que gostaria de contribuir, você tem a sua oportunidade.
Senhor, queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, por estar aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, gratidão a ti pelo dia de hoje. Senhor, continua falando aos nossos corações, meu Pai, o momento da tua palavra, Senhor, nos ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos. Livro de Salmo, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Salmo, capítulo de número 4. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. Meu Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Dela queremos receber toda a instrução, direção, para vivermos de forma que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que possamos, Senhor, tomar posse das bênçãos, da paz, da alegria, da satisfação que tem o homem e a mulher que te serve e teme a ti, Senhor. Temos nesse texto instruções maravilhosas para vivermos uma vida de descanso em teus braços. Prepara, Senhor, o terreno de nossos corações, para que ao recebermos tua palavra, saiamos daqui nesta noite alimentados, edificados, renovados e fortalecidos, para a honra e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Irmãos, o tema da mensagem parece estranho, viu? Como dormir bem. Parece estranho, mas você vai entender daqui a pouquinho o porquê. O tema dessa mensagem é como dormir bem. Antes, a título de introdução e para conhecimento de todos, eu gostaria de dizer que, segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros têm dificuldade de dormir, problemas com insônia. 73 milhões de pessoas no Brasil dá cerca de 34% da população. Ou seja, cada 10 pessoas, ao menos 3 pessoas têm problemas de insônia, não conseguem dormir bem à noite. E pior do que isso, segundo dados daqueles que se dedicam a tratar esse tipo de problema, 80% dos casos de insônia são desenvolvidos por motivos emocionais, questões emocionais.
O tema da mensagem é como dormir bem, porque dormir é uma bênção de Deus para nós, e existe muita gente que não consegue dormir bem de noite, está sofrendo, e nós vamos ver dentro das Escrituras Sagradas conselhos, orientações, recomendações para que nós possamos descansar. Porque se você prestou atenção na última parte da leitura, no último versículo que está aqui, veja o que diz: em paz me deito e logo pego no sono. Durmo, descanso. Os fatores emocionais que causam insônia estão ligados a problemas psicológicos, ao estresse, à ansiedade, à depressão, a traumas e também às preocupações da vida. Me permita aqui compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Todos aqui, a grande maioria, acredito, sabem aonde eu trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a minha profissão é a segunda profissão mais estressante do mundo. O estresse que o profissional da minha área está exposto é comparado ao estresse que um soldado enfrenta no combate em guerra. Só para vocês terem uma ideia do que passa um profissional da área da segurança. Pois bem, eu entrei no ano de 2000, passado alguns anos, eu comecei a ter alguns problemas, juntando com o meu temperamento. A maioria de vocês aqui me conhecem, sabe que eu tenho um temperamento forte, né? Sempre fui uma pessoa de personalidade forte, e em situações de estresse isso acaba sendo um grande problema, porque isso vai agravar a situação. E depois de 9 anos de trabalho, eu já estava no meu limite. E foi necessário eu buscar ajuda médica. Eu tive que consultar um psiquiatra. E o psiquiatra, ao ver a minha situação, descreveu lá uma situação gravíssima. E recomendou que eu me afastasse das minhas atividades por um tempo. E eu fiquei 90 dias afastado do meu trabalho. O estresse é muito prejudicial para a saúde em todas as questões. Ele derruba a sua imunidade a zero e as demais enfermidades se aproveitam da ocasião. Então, além de você sofrer com estresse, você pode também adquirir outros problemas de saúde. Compartilhando uma segunda experiência pessoal, no ano de 2018, já recuperado do primeiro problema, eu fui convidado para ocupar um cargo de confiança. E aí a minha profissão, que já era estressante, eu consegui deixá-la ainda mais estressante. Porque ao ocupar esse cargo de confiança, para resumir para vocês entenderem, a função de quem ocupa esse cargo de confiança é simplesmente resolver os problemas. Todos os problemas que surgem durante o meu plantão, eu sou a pessoa responsável para solucionar. E acontece de tudo que vocês podem imaginar naquele lugar. Então, problemas de saúde, como eu trabalho de noite, lá não tem atendimento médico à noite. Somos nós quem temos que resolver. Problemas de segurança, problemas de manutenção estrutural no prédio, só tem nós. Quem resolve é tudo nós. Problemas com os funcionários também, porque aí a partir daí alguns funcionários passam a estar sob a responsabilidade de quem ocupa esse cargo. Pois bem, passado alguns meses que eu ocupei esse cargo, eu comecei a desenvolver um problema emocional, conhecido por muitos
talvez até por algumas pessoas aqui dentro, que é a ansiedade. Por ter muito problema, quando eu chegava no meu serviço, eu já começava a me sentir mal, porque eu sabia que o que me esperava lá dentro eram problemas e mais problemas para resolver. Inclusive, quando eu fui convidado para ocupar essa função, o meu superior me disse: você está sendo convidado para resolver problemas e não para criar mais problemas. Agora imagine uma profissão tão estressante, com alguém com uma personalidade forte como eu, ter que se adaptar a resolver problemas sem criar problemas. Resultado foi problemas emocionais, que eu superei eles no momento em que eu os coloquei aos cuidados de Deus, colocando a minha confiança em Deus, sem a necessidade de tratamento médico, de tomar medicamento ou de fazer terapia, somente descansando em Deus. As crises de ansiedade desapareceram. Hoje não, foram só alguns meses, né? Não tenho esse problema. Já ocupo esse cargo há 7 anos, para mim se tornou uma coisa muito natural, e graças a Deus eu posso dizer que emocionalmente eu estou muito bem. Para exercer essa função precisa mesmo, senão não consegue. Mas por que eu estou dizendo todas essas questões? Por que eu estou dizendo tudo isso? Para deixar uma coisa bem clara, irmãos: nós somos humanos, nós não somos divinos. No gnosticismo, que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, há uma crença de que a partir do momento que você abraça essa fé, você se torna algo que meio que divino, e os problemas, as dificuldades não te afetam. No legalismo, no pentecostalismo também tem um pouco disso, existe uma crença que todos os males você receberá livramento. Basta fazer um voto, basta fazer uma campanha, basta você estar na igreja ou cumprir lá com as determinações. Mas a realidade não é essa. Nós somos homens, sujeitos aos mais diversos problemas de saúde, de ordem emocional, física. Os crentes também ficam doentes, também têm problemas. Não adianta eu dizer para vocês que é diferente, porque não é. Só não enxerga os problemas quem se comporta como um avestruz. O que o avestruz faz? Enfia a cabeça dentro do buraco. Por quê? Se você não vê os problemas não existem. Você não está vendo os problemas. Mas a Bíblia é sincera conosco, a Bíblia é verdadeira conosco. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que a vida aqui neste mundo está sujeita a você enfrentar as mais diversas dificuldades, problemas, enfermidades, de todas as ordens possíveis. Então fique bem claro que nós somos humanos, mesmo que somos cristãos, estamos na presença de Deus, estamos sujeitos também a termos problemas emocionais. E se eu perguntasse aqui se tem alguém que tem problema com insônia, provavelmente alguém se manifestaria. Se eu perguntasse aqui se alguém já teve algum problema emocional, provavelmente alguém se manifestaria. Para ficar bem claro que nós somos humanos, miseráveis pecadores. Quando você pesquisa na internet algumas dicas para dormir bem, você encontra inúmeras dicas, mas as mais orientadas são dormir cedo, desligar as telas,
fazer refeições leves, praticar exercícios físicos, não tomar café pelo menos 6 horas antes de dormir, deixar tudo escuro na hora de dormir e ler antes de deitar. Todas essas orientações aqui são válidas, são práticas e são boas. Só que elas não resolvem a questão totalmente, porque elas não levam em consideração algo que é muito importante, que é o aspecto espiritual, que é a relação que o homem tem com o seu Criador, a relação entre homem e Deus. Porque caso o homem não tenha uma boa relação entre ele e o seu Criador, ele não terá paz interior, haverá uma guerra dentro de si, sua alma desesperadamente vai gritar por Deus, e o seu corpo vai seguir rumo ao caminho que ele está trilhando aqui nesse mundo. Por isso haverá um grande conflito, ele não terá paz. Isso não é levado em consideração pelos especialistas na hora dessas recomendações. O Salmo 4 que nós lemos vai nos resolver essa questão. Coloca diante de nós recomendações que, se seguidas à risca, você poderá dizer como disse Davi: em paz me deito e logo me pego no sono, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. E Davi não está dizendo isso porque Deus resolveu todos os seus problemas e ele está bem com a família, com o reino, com o exército, com o povo de Israel, com o próprio Deus. Não. Você vai ver que o Salmo 3, o Salmo 4, 5 e 6 foram escritos no momento mais difícil da vida de Davi, a noite mais escura que Davi enfrentou. Faz parte do contexto do Salmo 4. Foi nesse exato momento em que Davi, poeta Davi, escreve essa oração em forma de poesia, que tem para nós recomendações magníficas, esplêndidas, lindas e maravilhosas, das quais nós vamos mergulhar. Só para vocês entenderem, a melhor forma de compreender uma mensagem, uma pregação, é tentar imaginar o cenário. Imagine comigo como é a vida de um rei no seu palácio, com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, com todos os seus servos, com os seus filhos à sua volta, com as suas muitas esposas. Imagine como é a vida de um rei, vida de luxo, de fartura, de tantas coisas que um rei tem direito devido ao poder e às riquezas que ele acumula. Assim também era a vida do rei Davi. Tinha riquezas em abundância, fartura na mesa, segurança, porque tinha os melhores soldados de Israel para proteger, uma guarda especial para defendê-lo, os conselheiros, chefes do exército, homens valentes, tinha esposas, filhos ao seu lado. Agora, a situação em que Davi escreveu o Salmo 4 é totalmente adversa a essa situação, porque Davi está enfrentando agora uma situação dificílima, que é a revolta do seu filho Absalão, seu próprio filho. Foi por questões familiares,
e por questões diabólicas, por intermédio de conselheiros que queriam derrubar Davi, orientado a se levantar contra o seu próprio pai e usurpar o seu reinado. E Absalão, segundo as Escrituras, era um jovem formoso, forte, e ele tinha a simpatia do povo. Absalão, segundo as Escrituras, conseguiu conquistar o coração das pessoas de Israel, e essa notícia chegou até Davi. O mensageiro disse até Davi: Absalão conquistou o coração do povo e marcha contra você. Quando a notícia chegou a Davi, Davi toma uma decisão que muitos estranharam, porque Davi era um rei colocado por Deus, comandante do exército. Ele poderia muito bem, com seu exército, enfrentar a revolta e destruir os seus inimigos, e muitos queriam que ele fizesse isso. Davi decide diferente, decide não confrontar seu filho Absalão. Uma opinião própria. Eu entendo Davi. Davi já tinha sofrido muito questões familiares. Ele tinha tido uma filha violentada pelo seu próprio filho, e ele teve o seu filho assassinado por outro filho, e ele tinha passado pela mais difícil de todas as dores, que é a dor de um pai sepultar o seu filho. E agora Davi, que já sepultou um filho, não quer entrar em confronto com um outro filho, e não quer que o outro filho venha morrer, mesmo se levantando contra ele. E o que ele decide? Fugir. Como foi a saída de Davi? Se você ler Samuel, capítulo 15, que descreve o ocorrido, você vai ver que esse rei, que tinha tanto luxo, tanta fama, tanto poder, tanta riqueza, saiu escondido no meio da noite, descalço, humilhado e com o rosto coberto com um pano, levando consigo alguns poucos dos seus que eram fiéis a ele, e partiu, deixando para trás o palácio, o reino, as riquezas, o poder e tudo que Deus lhe tinha dado. Além de sair descalço, com o rosto coberto, no meio da noite, a Bíblia é clara em dizer que ele saiu chorando. As pessoas que o acompanhavam, ao ver a sua dor e o seu sofrimento, não suportavam, choravam também. Era uma romaria de pessoas chorando devido ao acontecimento. Irmãos, o que aconteceu com Davi, essa noite escura que Davi está enfrentando, ela é mais do que suficiente para qualquer pessoa entrar numa profunda desespero, num profundo desespero, amargura e depressão. Por muito menos as pessoas hoje
estão amarguradas. Imagine esta situação que Davi está enfrentando. Mas a oração que Davi faz no deserto, descalço, com o rosto coberto de pano, chorando, depois de perder tudo que ele tinha recebido de Deus, mostra, irmãos, que o melhor remédio para ter uma boa noite de sono não é o Rivotril. O Rivotril está entre os 10 remédios mais vendidos para insônia, e é apenas um dos inúmeros medicamentos que são usados para isso. E o Rivotril é um dos mais fracos, sabe? O Rivotril, conhecido clonazepam, tem apenas 2 miligramas. O diazepam tem 10 miligramas. Existem outros medicamentos que têm 25 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas. O Rivotril é o medicamento mais vendido. Eu conheço uma pessoa que trabalha comigo, ele não dorme de noite. Ele só dorme se ele fazer uso de medicamento. Se ele não fizer uso de medicamento, ele não dorme. E você olha para a vida dele, você não vê nenhum trauma que explique a razão pela qual ele esteja passando por aquela situação. É claro, é derivado de problemas emocionais. Agora, imagine Davi, e Davi tem todos os ingredientes para nunca mais dormir, de preocupação, de desespero, de angústia, de dor, ao ver aquela situação que ele está passando, causada por quem? Pelos inimigos, pelos filisteus, pelos cananeus, pelos heteus, jebuseus? Não, pelo próprio filho. Imagine um pai nessa situação. Mas Davi vai dizer no final, em meio a essa situação: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Como que Davi chegou a esse estado de, em meio a essa noite tão escura, conseguir deitar e dormir? É o que nós vamos ver a partir do começo do capítulo 4. Bom, fica bem claro aqui que mesmo em meio às dificuldades é possível dormir bem, não tenha dúvida disso. São 4 recomendações que Davi deixa para nós nesse salmo. A primeira delas está no versículo de número 1, que diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está dizendo que o Senhor o responde quando ele clama. A expressão de Davi aqui é como se ele estivesse dizendo: abra o seu coração para Deus, derrame a sua vida aos pés do Senhor. O lugar mais alto que uma pessoa pode chegar é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus teremos paz, refrigério, perdão, alívio, salvação, tudo que nós precisamos para ter descanso. Davi abre o seu coração para Deus e clama ao Senhor. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, não há nada melhor a fazer senão clamar a Deus, derramar-se diante de Deus suas necessidades, seus problemas. Davi
era um homem que tinha conhecimento de Deus, e o conhecimento dele não era apenas um conhecimento intelectual, porque ele conhecia a Torá, as leis de Deus. Não, ele tinha um conhecimento experimental, ele tinha uma relação com Deus. Desde muito jovem, a fé de Davi proporcionou com Deus uma comunhão extraordinária, a ponto dele fazer feitos grandiosos que nem mesmo os melhores soldados de Israel conseguiram fazer, como a batalha contra o gigante filisteu, como tantas batalhas que no reinado de Saul, Davi comandou o exército e as venceu, como ainda jovem matou um urso e um leão que atentaram contra as ovelhas que ele estava protegendo. O que eu e você faria se deparasse com um urso e um leão na floresta? Hein, Ana? Perna para quem a gente quer. Davi não. Davi enfrentou o leão, matou, assim também como o urso. Por quê? Porque ele era forte? Não. A Bíblia fala que ele era o menor dos irmãos, o mais franzino. Ninguém nem dava muito valor, deixou ele por último, nem chamou ele quando o profeta foi lá a mando do Senhor para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Então, a primeira recomendação bíblica deste salmo deixada por Davi é clamar a Deus. A noite está escura demais, as trevas estão densas, sua vida está difícil. Clame a Deus, busque ao Senhor, mas clame a Deus como Davi clamou, acreditando na resposta. Responde-me quando eu clamo. Ele acreditava que Deus ouvia e respondia suas orações. Orar sem crer na resposta de Deus dificilmente trará algum resultado. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz as Escrituras. Então Davi ora acreditando que Deus vai agir, vai intervir. Uma das doutrinas basilares da fé reformada é o fato de nós crermos que Deus é soberano. Então, se nós cremos que Deus é soberano, que tudo está nas mãos dele, que ele vai agir conforme os seus projetos, desígnios e vontade, não há razão para duvidarmos quando nós cremos. É claro, não é a nossa vontade que será realizada, mas sim a vontade de Deus. Mas tenha certeza de que se você orar crendo e confiando, Deus irá ouvir e responder às suas orações. Uma segunda instrução que nós podemos aprender aqui, ainda no versículo de número 1, é que Davi apela para o caráter de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi bem sabe, como nós também sabemos, que Deus, ele é justo, que Deus não se compraz da injustiça. E Davi aqui também deixa a entender que ele está sofrendo injustiça. Deus é um Deus justo, e agora ele, Davi, está sofrendo uma grande injustiça, porque ele é o rei coroado por Deus, e o seu trono está sendo usurpado, está sendo tomado. Uma injustiça, ele está sofrendo injustiça, e a quem ele clama? Ao Deus que é justo, ao Deus que faz sim justiça para com aqueles que o temem, que confiam nele, que entregam sua vida e os seus problemas nas mãos de Deus.
Davi não quis em momento nenhum fazer justiça com as próprias mãos, muito pelo contrário, ele preferiu fugir, e agora ele entrega essa causa nas mãos de um Deus que é justo e há de fazer justiça em seu favor, porque ele está sendo injustiçado. Ele não fez nada de errado para que isso estivesse acontecendo. É claro que a revolta de Absalão está ligada ao que pode ter acontecido no passado, aos seus erros do passado, com seus pecados. Todavia, ele não fez nada para perder o trono de Israel. Ele tinha já se arrependido, pedido perdão, o Senhor o tinha perdoado, mas agora ele estava enfrentando as consequências do seu pecado. Ainda no versículo de número 1, ele diz: ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. A palavra angústia, nesse contexto aqui, ela expressa a sensação de você estar sendo angustiado, ou melhor, está sendo sufocado. Angústia é como se a pessoa ela é sufocada, ela não consegue respirar. A angústia, o desespero é tão grande que a pessoa parece que vai morrer. Essa é a sensação de angústia. Davi está dizendo aqui a sua situação de angústia, de desespero que ele está enfrentando, como se ele não estivesse sendo apertado e não estivesse conseguindo respirar. Essa é a sensação que ele está enfrentando. Mas na angústia me tens aliviado. Quando ele diz me tens aliviado, ele está recordando que em outras ocasiões em que ele também sofreu, passou situações difíceis, estava angustiado, Deus o socorreu. É um exercício que cada um de nós precisa fazer nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos, nos lembrar do que Deus já fez por nós, nos lembrar de como Deus é bom para conosco, de quantos livramentos Deus já nos deu, de quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu, momentos de dificuldade em que Ele nos consolou, aliviou a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso desespero, e se fez presente ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Então fica aqui uma dica e uma orientação: nos momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se daquilo que Deus já fez por você, porque o Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje e fará amanhã também. Permitam-me compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal. Eu já compartilhei com alguns aqui. Eu sei muito bem o que é viver angustiado. É por isso que eu posso expressar com clareza que a pessoa angustiada, ela não consegue respirar, lhe falta o ar, parece que você vai morrer. Pois bem, depois da morte da minha filha mais velha, passados 35 dias mais ou menos, depois de 30 dias, a dor era sufocante, desesperadora, mas tinha terminado as minhas férias, eu precisava voltar a trabalhar, e eu voltei a trabalhar, mas só Deus sabe o que eu estava passando e como estava o meu coração. Eu estava tremendamente angustiado a ponto de me faltar o ar para respirar. Em um determinado dia eu fui trabalhar, a angústia estava tão grande, e lá na sala onde eu realizava as minhas tarefas burocráticas, eu fechei a porta, desesperado, angustiado, me faltando ar para respirar, dobrei os joelhos
com essas palavras eu orei, dizendo: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E eu posso, irmãos, afirmar que, não como Davi, mas uma experiência semelhante, porque quando eu terminei de orar, eu senti o alívio daquilo que estava me sufocando. É como se a mão de Deus tivesse tirado a maior parte do peso que eu estava carregando nas costas, e a partir dali eu consegui prosseguir. É uma prova experimental de que, se no momento da angústia nós clamarmos a Deus, Ele nos socorre, porque assim Ele fez em minha vida. E por fim, aqui no versículo 1, encerrando essa primeira recomendação de clamar a Deus, ele diz: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando ele expressa esta palavra, tem misericórdia de mim, ele se comporta, ele se expressa da forma que o homem que reconhece a grandeza de Deus e o quanto nós somos falhos e pecadores precisa se comportar. O pedido de misericórdia deixa bem claro que ele reconhece que ele não merece o favor de Deus, que ele é sim falho, que ele é sim pecador, que as consequências que ele está enfrentando é devido ao seu erro cometido, ter transgredido a lei de Deus, que ele não merece, e recorre à misericórdia de Deus, que é um favor imerecido. Reconhecer isso é como você ter a chave que abre a porta, porque nós não temos méritos em nós mesmos. Tudo que nós recebemos de Deus é misericórdia. Essa é a primeira recomendação do rei Davi em sua oração, que nós podemos aprender para que no momento da angústia e mesmo em meio às dificuldades consigamos deitar e dormir e pegar no sono rápido, viu? Não é ficar rolando na cama de um lado para o outro, não dormir depois de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, no meio da madrugada e assim por diante. Bom, na primeira recomendação que nós podemos aprender fica bem claro que nós devemos apresentar as nossas necessidades a Deus. A segunda recomendação, a partir dos versículos 2 e 3, é que nós temos que encarar os adversários na perspectiva correta. Veja o que diz os versículos: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Davi aqui, nesta oração, ele se expressa de uma forma como se ele estivesse orando a Deus e se comunicando com outras pessoas. Porque quando ele diz, ó homens, a quem ele está se referindo? Aqueles que se levantaram contra ele para usurpar o seu reino. Ele ora a Deus, mas se refere a estas pessoas dizendo, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Davi era um rei que agora tem o seu reinado manchado, é exposto a uma grande vergonha,
a situação que ele está enfrentando é totalmente vexatória. E se dirigindo ainda a esses homens que se levantaram contra ele, ele diz: até quando amareis a vaidade? E até quando buscareis a mentira? Porque esses homens, por vaidade, estavam acreditando na mentira de Absalão, que ele seria um rei melhor, que ele seria um rei que abraçaria as causas e as necessidades do povo, julgando os interesses do povo conforme as necessidades deles, que o rei Davi já era velho, não tinha mais condições de governar, e o povo, por causa de seus interesses pessoais, acreditaram, por sua vaidade e ambição, acreditaram nessas mentiras e seguiram a Absalão numa revolta civil contra o rei de Israel, que causou muito sofrimento, causou muita... Essa história é muito triste, irmãos, é uma história muito dolorosa, mas que tem verdades que são muito instrutivas para nós. Cerca de 20 mil pessoas morreram nessa ocasião por conta dessa revolta do filho de Davi. Então, o que ele faz aqui? Ele encara os seus inimigos da perspectiva correta. Ele encara colocando os seus inimigos diante de quem? Diante de Deus, em oração. E o que nós fazemos com os nossos inimigos? Como nós agimos contra aqueles que se levantam contra nós? Qual é o nosso comportamento diante daqueles que querem ver o nosso mal, a nossa ruína, a nossa destruição, que querem nos prejudicar no trabalho? Como nós nos comportamos? Para conseguir ter uma boa noite de descanso, é preciso, diante dos problemas, clamar a Deus. Em segundo lugar, encarar os inimigos na perspectiva correta. Porque se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, agir segundo as suas concepções, de acordo com o que diz o seu coração, provavelmente, ao invés de consertar as coisas, vão surgir problemas maiores. A situação tende a piorar quando nós usamos a força, a violência e tantas coisas que nós muitas vezes podemos usar diante daqueles que se levantam contra nós. E Davi, orando ainda, se referindo a essas pessoas, lhes faz uma advertência. Davi está orando a Deus, mas como que falando a essas pessoas. É a forma que Davi, nessa oração poética, se lança diante de Deus. No versículo 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. É como se Davi estivesse dizendo: olha, vocês estão seguindo a mentira, vocês estão concordando com Absalão, seguindo a vaidade dos seus corações. Mas prestem atenção, tomem cuidado, porque Deus distingue para si o piedoso. O que ele está dizendo? Deus sabe quem o teme de verdade. Deus sabe quem confia em sua palavra, em suas promessas. Deus sabe quem em uma desavença, em um problema, em uma batalha, está agindo de forma justa. E Deus, que sabe tudo isso, fará justiça. É isso que Davi está expressando aqui nesses versículos. E diz mais para eles: ó, vocês fiquem espertos, hein? Porque quando eu oro, Deus me ouve. Essa era a confiança que Davi tinha. Essas eram as armas mais poderosas que Davi tinha. Davi, em momento nenhum, preparou o seu exército para guerrear contra os rebeldes.
Davi foi buscar socorro em Deus, não foi buscar a ajuda humana, ou seja lá o que for, para resolver esta questão. Então, nesta recomendação aqui, que é encarar os adversários na perspectiva correta, fica o seguinte aprendizado: as lutas fazem parte da nossa jornada, elas virão, as dificuldades, os problemas virão. Terceira recomendação, agora está nos versículos 4, 5 e 6, é de que nós precisamos fazer exercícios espirituais. Os gurus do sono dizem que você precisa fazer exercício físico para dormir bem de noite. Davi orienta-nos a fazer exercícios espirituais, e agora ele vai direcionar não mais aos rebeldes. Antes ele estava dirigindo aos rebeldes, agora ele vai falar com um grupo de pessoas que saiu com ele, que está ao seu lado. Ele vai falar agora para os seus amigos que o acompanharam no momento em que ele deixou o reinado de Israel. Veja o que ele diz: irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. É só até o versículo 5, é o 4 e o 5 que traz a recomendação para nós fazermos exercícios espirituais. Ele se refere agora aos seus amigos, e dentre os seus amigos existem dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos impetuosos. Impetuosos são aqueles que queriam a todo custo voltar lá e guerrear contra os rebeldes, matar aqueles que se levantaram e tomar de volta o trono de Davi. Ele tinha pessoas que estavam com ele, que estavam iradas, e não era para menos. Imagine a situação do rei Davi. Imagine se fosse você no lugar dessas pessoas, ao ver alguém que você tanto considera ser humilhado, ter tirado tudo que ele possui de maneira injusta. Você também não se iraria, não se comportaria de maneira a não aceitar tal situação? E assim os inimigos de Davi, um determinado grupo, se comportou. Queria voltar lá, vamos guerrear, vamos lutar, vamos matar todo mundo. Mas Davi não queria sangue. Davi não queria a morte de um segundo filho. Davi preferiu recorrer a Deus, e dirigindo-se ao grupo de impetuosos, ele disse: cuidado, irai-vos, mas não pequeis. É possível nós irarmos, e isso vai acontecer em um momento da nossa vida, mas não é permitido pelas Escrituras que a ira tome conta da nossa vida, porque caso contrário nós iremos praticar o mal. Irados, nós iremos praticar o mal. E aqui fica um conselho bíblico: cuidado com a ira. Tomem muito cuidado. Um poeta grego chamado Hilário disse em um dos seus poemas que a ira é como uma loucura momentânea. A pessoa que tem uma crise de ira, ela sai fora de si, e ao sair fora de si, ela faz loucuras. Então eu preciso tomar muito cuidado com a ira, porque uma explosão emocional pode fazer você perder tudo que você tem. Uma explosão emocional pode fazer você perder a sua família, sua vida profissional, sua liberdade, e em última instância pode fazer você perder a sua vida. Então veja como que a ira é perigosa. Veja a recomendação
do apóstolo São Paulo, agora num trecho bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo 26, quando ele fala sobre a ira, se referindo a isso que Davi disse. Efésios 4, 26, olha o que Paulo diz, ele repete o que Davi disse, né? Irai-vos e não pequeis, mas ele vai adiante. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você se irou de dia. Não permita que o sol se ponha e você ainda esteja irado. Você se irou de dia antes que o sol se ponha. Recomendação bíblica do apóstolo São Paulo: conserte as coisas. Esta aqui é uma das explicações do porquê muita gente não consegue dormir. Porque tem muita gente que vai dormir irado. Vai dormir não consegue dormir. Vai dormir espumando pelo canto da boca, revoltado. Resultado, não consegue dormir. A recomendação bíblica, sabendo que nós somos pecadores e que em algum momento da nossa vida nós vamos nos irar, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Antes do sol se pôr, resolva as coisas, para que você possa ter uma noite de descanso. Senão você não vai conseguir dormir. A ira é extremamente prejudicial para a vida de uma pessoa, e essas pessoas estavam iradas. Olha o que Davi diz na parte B do versículo 4, Salmo 4, versículo 4, parte B: consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que é isso? Reflita, pense, analise, veja se vale a pena prosseguir com isso. Há um provérbio popular que traz uma orientação para que você nunca tome uma decisão na hora da raiva. Nunca decida nada no momento que você estiver irado, com raiva. Na hora que você estiver deitado, com a cabeça no travesseiro, reflita. A recomendação do mundo é para você viver que nem um avestruz, né? Com a cabeça dentro do buraco e esquecer os problemas. Você não olhar para os problemas. Esquecer os problemas não vai adiantar. Fingir que os problemas não existem não vai trazer solução. Pelo contrário, pode ser ainda mais prejudicial. Pode tornar uma bola de neve e as coisas piorarem ainda mais. A orientação de Davi e a decisão que ele tomou e a orientação que ele dá aos impetuosos é essa: descanse. No momento do descanso, analise o seu coração, veja o que tem dentro do seu coração, se isso vai ser bom, se a decisão que você vai tomar vai ser benéfica ou vai piorar ainda mais as coisas. Está vendo, irmãos? Por que Davi pôde dizer no versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono? É lindo ou não é as escrituras e suas orientações para o seu povo e a sua igreja? Agora o versículo, ele ainda diz no versículo 5: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui é um convite para os impetuosos amigos adorarem a Deus, confiarem no Senhor e entregarem tudo nas mãos de Deus. Este sempre vai ser o conselho bíblico para cada um de nós: confiar no Senhor. Agora o versículo 6, Davi, ele se dirige ao outro grupo que está com ele, é seus amigos. Primeiro grupo de impetuosos, agora um outro grupo que nós podemos chamar de grupo de derrotistas. O que esse grupo estava vendo? A derrota. O que eles estavam vendo? Ah, meu Deus, vamos lascar. Absalão está vindo aí, tem uma multidão de rebeldes junto com ele, vai nos matar. Olha, não tem mais jeito, está tudo acabado. O reinado de Davi já era, não tem como voltarmos.
o grupo de derrotistas, versículo 6, veja o que Davi diz a eles: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Os derrotistas que achavam que tudo estava perdido, que não tinha como vencer o mal. Aí ele diz ao Senhor a seguinte frase. Davi, em oração, diz assim: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa frase aqui é uma frase bíblica encontrada no livro de Números, capítulo 6, versículo 26. O contexto ali é a bênção sacerdotal. Olha o que Davi vai usar. Números 6, 26, que diz assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Isso aqui faz parte do contexto da bênção sacerdotal. Davi usa essas palavras em sua oração e diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi aqui usa a teologia bíblica em sua oração, usa as escrituras em sua oração. Daí a importância de nós conhecermos a Bíblia, estudarmos as escrituras, porque nós encontramos nela essa fórmula maravilhosa para que tenhamos uma noite de descanso debaixo da proteção da mão de Deus, recorrendo Davi à própria escritura. Quando nós não conhecemos as escrituras, muitas vezes nós falamos bobagem nas orações, muitas vezes nós nos comportamos como os pagãos que falam coisas que não convém nem ser pronunciadas aqui. A quarta recomendação que nós aprendemos aqui é a seguinte: viva a alegria e a satisfação do Senhor. Davi tinha perdido tudo, mas ele perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver. Como alguém que perdeu tudo ainda consegue encontrar paz, alegria, satisfação no seu viver? Porque a sua alegria estava no Senhor. E é isso que ele expressa aqui no versículo de número 7. Mais alegria colocaste no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi era judeu. Uma das marcas do povo judeu é a alegria. O povo judeu é alegre e festivo. Todas as sexta-feiras, a partir das 18 horas, quando começa o sabá, eles iniciam com danças, com alegria e com festa, comemorando. Há diversas festas ordenadas por Deus que eles comemoram. Dentre as duas festas mais importantes que eles comemoram está a festa das colheitas, dos cereais, e uma festa de casamento. Por isso essa referência aqui entre cereal e vinho. Cereal devido à festa dos cereais, da colheita, e vinho devido às festas de casamento. O que Davi está dizendo? Senhor, tua presença encheu o meu coração com muito mais alegria do que as festas de cereal e de vinho podem proporcionar a eles. Davi está dizendo que a alegria que ele está sentindo é muito maior do que a alegria sentida nas festas comemorativas do povo de Israel. E isso faz toda a diferença quando alguém vai deitar para dormir. Porque se o seu coração estiver transbordando da alegria do Senhor, vai dormir igual uma criança, repousar tranquilamente. Essas são as recomendações de Davi para dormir bem. São 4. Clame ao Senhor, abra o seu coração para Deus, fale com Ele.
Encare os adversários na perspectiva correta, faça exercícios espirituais, adore a Deus e viva a alegria e satisfação do Senhor. Nós saímos agora recentemente de 2 grandes festas que nós comemoramos. Eu comemorei, se vocês não acham certo, não me importa, mas eu comemorei com grande alegria. Comemos e bebemos a passagem de mais um ano que terminou e a chegada de mais um ano que Deus nos concedeu. Nos alegramos, festejamos, foi uma bênção. Só que a minha alegria não está baseada nessas 2 festas, porque elas acabaram. Nossa alegria, se estiver baseada nas festas, acaba no momento em que se encerra a festa. Se a nossa alegria estiver baseada no Senhor, devemos viver todos os dias da nossa vida alegremente, ainda que não estejamos em festa. Essa é uma grande diferença. Olha o que diz Spurgeon: Cristo no coração é melhor do que o cereal no celeiro e do que o vinho no tonel. Pergunta: qual a nossa fonte de alegria? Qual é a nossa fonte de alegria? É o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua família, seu emprego, sua conta bancária, sua saúde? Se essas coisas forem a sua fonte de alegria, vai chegar um dia que essa fonte vai secar. Agora, a água que jorra da fonte que é Cristo, jorra eternamente e não tem fim. Qual a sua fonte de alegria? Vai determinar se você vai poder dizer, como Davi disse em Salmos capítulo 4, versículo 8. Todo aquele contexto. Mesmo em meio àquela noite escura, Davi se deitou e logo pegou no sono. Por quê? Estava repousando seguro no Senhor. Quer dormir bem? Aqui está o melhor remédio. Eu não sou médico, nem enfermeiro, nem técnico de enfermagem, mas olhando para as Escrituras, eu encontrei essa receita mágica, linda e maravilhosa. Mágica não, né? Expressão, força de expressão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, conforme a orientação da sua palavra. As irmãs vão cantar mais um louvor. Enquanto elas se aproximam aqui, escute a leitura desta frase. Preste bem atenção. Uma consciência tranquila é um bom companheiro de sono. Aqueles a quem a fé nina de ninar, adormecem docemente. Nenhum travesseiro é tão macio como uma promessa de Deus. Nenhum cobertor é tão quente quanto o olhar atencioso de Jesus, disse Spurgeon. Que você possa fazer desse cântico a sua oração. Vem
encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos.